Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, meio-dia mais 4 minutos, estamos iniciando mais uma edição do Abordagem Regional, terça-feira, terça legislativa, hoje dia 16 do mês de maio, e nós vamos estar conversando com o vereador Alan João. Mas antes de eu cumprimentá-lo, Reinaldo Rocha sempre o faz na abertura dos programas, traz para a gente as comemorações e as solenidades do dia 16 de maio. Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos vocês que nos ouvem via rádio, via internet, via tambor, também sinal de fumaça. Boa tarde para todos vocês. Hoje, 16 de maio. Paulinho, hoje temos lua cheia e hoje é dia de um profissional muito benquisto por toda a população, que antigamente se chamava lixeiro, né? E que hoje se chama gari. Tá certo? Hoje é dia do gari, aquela pessoa que diariamente, ou pelo menos um dia sim, um dia não, passa aí na porta da sua casa e recolhe o lixo que você produziu, né? Recolhe o lixo também que você jogou nas ruas da cidade, né? As varredeiras e os varredores aí também de lixo. Hoje é dia do gari, Paulinho. Passa lixeiro todo dia na sua casa, ou por ser bairro, um dia sim e o outro não, Paulinho? Lá no meu bairro, águas... Opa! No meu bairro... Tá falhando. Tá falhando? Acho que é o cabo. Oi, ei, agora sim. No meu bairro Águas Claras passa segunda, quarta e sextas-feiras. Ah, tá certo. No Salgueiro é terça, quinta e sábado. Tá certo? Impreterivelmente. Varredores não passam. Para recolher galhos e outros quesitos também, só se for na frente de condomínio. Ali na frente do condomínio o pessoal passa todo dia e pega. No Salgueiro, que é só dar a volta no quarteirão, não passa todo dia não. Eu queria saber a diferença. Bom, a diferença é o final do mês, eu sei qual é a diferença, né? Muito bem. Um abraço a todos os garis de Porto Ferreira. Continue com esse trabalho, vocês fazem a nossa cidade ficar melhor, né? Obrigado aí pelo trabalho, obrigado aí pela disponibilidade. Inclusive a gente tem que enaltecer o trabalho desses profissionais. Ontem, inclusive, logo que terminou a sessão da Câmara, que tem alguns lugares que eles estão fazendo recolhimento até à noite, talvez até em virtude do trânsito, e é espetacular, né, o trabalho desses profissionais que saem, acumulam lixo, é aquele odor que a gente fica com o carro atrás quase que não aguenta. Imagine eles o dia inteiro trabalhando, então realmente merece todos os nossos elogios. Parabéns a essa profissão. O Alan já se encontra aqui nos estúdios da rádio, e também você que está acompanhando pelo rádio 105,9, pela internet você acessa o nosso site www.radiocomunidades105.com.br, e o Alan também no perfil do Facebook a partir de agora fazendo as transmissões. Alan, vereador, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Comunidade FM. É sempre um prazer muito grande estar aqui podendo falar com a comunidade local, enfim, esclarecer um pouquinho de assuntos a respeito da última sessão de ontem e do mandato de vereador. Muito bem, você deve ter percebido que geralmente eu trabalho aqui com um tablet na mão, né? Mas em virtude da nossa tecnologia e em virtude da transmissão, nós utilizamos o nosso tablet como apoiador do celular do Alan João para a transmissão do Facebook. Mas, Paulinho, eu quero fazer um elogio aqui, que é uma crítica à Apple, né? Porque a Apple, ela faz o apoio, né? Para você poder fazer transmissões e tudo mais. Porém, o Paulinho, como um grande idealizador, criador de ideias, tem uma... Ou seja... o portátil da Apple, viu, Paulinho? Talvez eu...
preta. Inclusive, tem um dispositivo na aba que você pode dar um ângulo mais na horizontal, na vertical. Praticamente uma desenvoltura fenomenal. Mas vamos lá, vamos falar de assuntos interessantes. Antes de entrar propriamente na pauta da sessão de ontem, que aconteceu ali na Câmara Municipal e com transmissão ao vivo pela Rádio Comunidade, eu quero me reportar a semana passada, porque nós argumentamos inclusive na quarta-feira com o nosso jurídico de uma sugestão que foi colocada pelo presidente da Casa de Leis, o Miguel Bragione, logo no final, na Palavra Livre. Segundo ele já vinha discutindo essa situação na gestão passada, porém não obteve êxito porque acabou nem passando ali pela a mesa diretora. E ele já começou a argumentar, a gente sabe que em algumas cidades existem, outras cidades não, que é a Tribuna Livre. E eu queria a opinião do nobre vereador Alan João em relação a isso, porque ele já está sendo discutida na mesa. Se for apresentada, vai passar por uma votação e se for aprovada, passará a ter também em Porto Ferreira a Tribuna Livre. Aqui na região eu conheço na cidade de Pirassununga, porque eu participei um bom tempo ali por conta da TV, e também na cidade de Leme. Nas duas cidades funciona muito bem. Então eu gostaria de saber da opinião do nobre vereador. A Tribuna Livre deu entrada na segunda-feira, como você mencionou. Foi uma proposta feita pela mesa diretora da Câmara Municipal e agora vai passar pela Comissão de Justiça e Redação, né, para que dê o parecer, enfim, sobre a respeito da constitucionalidade ou não do projeto, que já é amplamente discutido, enfim, em outras legislaturas também, mas nunca tinha entrado em pauta realmente para ser votada. Como você mencionou, algumas cidades, Paulinho, já possuem a Tribuna Livre. Eu conheci a Tribuna Livre também, nunca participei, né? Que não teve em Porto Ferreira, mas já conheci esse projeto de outras cidades. Uma vez, quando estive num acampamento, uma cidade próxima de São Paulo, num acampamento a respeito que a gente fez, foram 4 dias de curso, a respeito de algumas PECs que estavam para votar na época, foi no ano 2013. E aí lá tinha alguns amigos que moravam em outros estados e eles comentavam que na cidade tinha Tribuna Livre e às vezes o representante de uma ONG, o representante de uma entidade podia fazer uso dessa palavra livre, né? Dessa tribuna livre. E que era muito importante, que a população tinha uma oportunidade, um espaço para fazer o seu reclame diretamente para a Câmara Municipal e diretamente também para o Poder Legislativo. A Câmara Municipal, a gente sabe que tem o outro codinome, que é a Casa do Povo, que é onde, como eu mencionei ontem na tribuna, a população tem um acesso direto para fazer a sua reclamação. Por quê, Paulinho? Quando você vai até a Prefeitura Municipal, no Poder Executivo, reclamar a respeito de algum aspecto do município, você passa pelo chefe de seção, você passa pelo secretário, você passa pelo chefe de divisão, você passa pelo atendente que fica na porta. Então você não consegue falar direto com o seu representante, que é quem? O prefeito municipal. Agora na Câmara Municipal não. Você até chega e passa pela recepcionista, mas o vereador está lá dentro. É direto, não tem mais nenhum outro intermediário, a não ser a recepcionista, que vai chamar o vereador e já vai passar o contato direto desse munícipe pro vereador, pro seu representante. Então, por isso que a Câmara Municipal é a Casa do Povo, porque é o contato direto que se tem com o representante. Então, depois dessa definição, nós podemos entrar a respeito da parte da Tribuna Livre. Eu acho que vai ser um aspecto interessante, um desafio para Porto Ferreira fazer uso de maneira adequada da Tribuna Livre. É claro que a lei traz algumas restrições, como as legislações de todos os outros municípios, ou seja, foi uma legislação também fundamentada em outras cidades que possuem a Tribuna Livre, como nós mencionamos aqui, tem que ser representante de uma entidade, tem que ser representante de uma organização sem fins lucrativos, ou seja, uma ONG, ou seja, tem que ter uma representatividade de algum órgão, de algum segmento dentro do município, certo? Então essa é uma restrição. E depois vão surgir outras restrições ainda da lei, ou seja, para aprimorar essa Tribuna Livre e para que o munícipe realmente faça uso da Tribuna Livre para reivindicar direitos seus e melhorias para o município. Porque não pode também virar avacalhar, não é, Paulinho? Avacalhar a situação, o Poder Legislativo, o próprio Poder Público. Então, tem essas limitações, tem essas responsabilidades por parte dos munícipes que vão fazer uso, ou seja, você não pode chegar simplesmente lá e usar palavras de baixo calão, que você vai ter que cumprir, então, os processos civis e criminais cabíveis àquelas falas. Assim como nós, vereadores, também temos que manter uma conduta, certo, de decoro, o munícipe também vai ter, né, recair algumas regras específicas. Então, assim, acredito que a Câmara, por unanimidade, vai
é favorável a essa tribuna livre, tenho convicção disso, né? Agora vai estar aberto para a comissão, ou seja, está aberto para as emendas dos parlamentares, ou, né, cada vereador vai poder fazer as suas emendas pertinentes junto ao projeto, alterações junto ao projeto, melhorias dentro do texto legislativo, mas ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião a respeito, esse foi um dos temas da Tribuna Livre, e todos os vereadores estão, sim, abertos a essa discussão, porque é uma possibilidade do munícipe poder participar de forma direta de tudo que é discutido na nossa cidade. Muito bem, falamos sobre Tribuna Livre, só fazer uma menção sobre esse assunto. Em relação à sua fala, né, não sabemos ainda como será e se realmente será aprovado. Eu tenho a impressão que, devido ao clamor popular, eu acredito e apoio, inclusive o Reinaldo também, semana passada nós falávamos sobre a importância de ter mais esse canal, né, para a participação da população. Só que, diferentemente dos vereadores, dos legisladores, quando eu falo nós, cidadãos que não somos eletivos, não estamos ali, nós não temos imunidade parlamentar. O vereador, logicamente, ele responde por que ele fala, mas ele tem, no quesito lei, da lei, que lhe proporciona uma imunidade parlamentar, o que o cidadão comum não tem. Então a gente tem que ter muito mais cuidado com o uso da tribuna, tendo em vista os perigos de sermos, inclusive, prejudicados por usar palavras, como o nobre vereador disse, de baixo calão, que pode trazer penalidades àquele que fez o uso da tribuna. Mas eu apoio, e o que desse apresentador, vou incentivar para que a Tribuna Livre aconteça na cidade de Porto Ferreira. Bom, dentro ainda desse assunto, vereador, em algumas cidades, eu já vi, inclusive eu fiz uma vez uma entrevista com um garoto de Curitiba, quando eu estava na TV, que existia muito nas escolas a Câmara Mirim, ou até uma cidade, né, era eleito prefeito, vereadores, e eles ali, diferentemente do Grêmio Estudantil, era para assuntos pertinentes. E uma vez, durante um período aí da legislatura, essa Câmara Mirim ia até para o espaço, né, físico da Câmara Municipal, e ali eles representavam com algumas reivindicações vistas no olhar mirim, que eram propostas para os elaboradores da lei, e algumas até viravam lei mesmo, porque o teor e a capacidade dos jovens e adolescentes. O senhor acredita que seria uma iniciativa para se pensar, talvez, num primeiro momento, nas escolas da rede municipal de ensino? Claro, foi feito no ano passado, se eu não me engano, pela Secretaria de Educação, atual Secretaria de Educação, um projeto em relação ao prefeito Mirim. Né? Inclusive foi feito no anfiteatro, foi muito bacana, porque você começa a ter a conscientização política já do jovem, não é? Porque hoje, graças a Deus, tem mudado esse perfil, mas os jovens antigamente, uns 10 anos atrás, não tinham muita participação mais, como na sua época, Paulinho, que o jovem participava da política assiduamente, ou seja, em movimentações, manifestações e tudo mais. Eu senti assim, muito tempo. Comecei em participar da política. E ultimamente, desde 2013, algumas manifestações, movimentos que teve em São Paulo, em grandes capitais, muitos jovens participaram e depois foram, inclusive, para os meios legais da política, ou seja, que é lançar candidaturas. Hoje nós temos o prefeito mais jovem eleito no município, eu sou um vereador jovem também dentro dessa legislatura, ou seja, os jovens começaram sim a serem atraídos pela política. Então, agora cabe também, seria um incentivo do poder público de fomentar ainda mais essa situação, ou seja, essa recíproca também ser por parte do poder público, que é ajustar uma formação mirim para esses jovens. Então, eu vejo com um olhar muito positivo, acredito sim que tem que ser feito pela Secretaria de Educação, esse projeto, em parceria com outras secretarias também, que você acaba interligando, né, todo o sistema municipal. Eu, em março, quando estive no gabinete do deputado federal Lobe Neto, o Lobe, ele tem esse projeto lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Ele faz, então, o projeto do Parlamento Mirim lá no Congresso.
E ele até me enviou, né? O gabinete me enviou uma cópia do projeto e tal. E até cheguei a começar esse estudo. Agora, devido a outras demandas que surgiram de emergências dentro da Câmara, até deixei um pouquinho de lado, mas pretendo retomar. Ou seja, já discuti isso daí com algumas professoras, inclusive da municipalidade, a respeito desse projeto. Então agora nós temos que adaptar a Porto Ferreira. Eu acho plausível, tem que acontecer, é extremamente interessante. Eu tenho certeza que os jovens também vão gostar muito de ter um projeto desse na escola. Muito bem, meio-dia mais 17 minutos, estamos conversando com o Alan João, vereador, terça legislativa, hoje 16 de maio. Vereador, como eu disse, tanto nós apresentadores, locutores, como os nobres vereadores que utilizam de uma ferramenta importante que é a voz, porque obviamente que o vereador ele faz o requerimento, faz as indicações, tem toda uma linguagem, né, para ser respeitada, mas para convencer, às vezes, os demais colegas numa determinada votação, usa-se a tribuna, e essa tribuna é para justamente, com eloquência, o vereador tentar convencer os nobres pares e até a comunidade que aquele requerimento ou aquela indicação é importante para o município. Então, usa-se muito a voz. E essa mesma voz, às vezes, nos passa um rasteira, né? Porque, de repente, a gente fala algo. E eu preciso deixar bem claro, porque tão logo o senhor usou a tribuna, nós gravamos toda a sessão camarária, transmitimos ao vivo, e depois nós postamos, inclusive o senhor deve ter recebido a fala do senhor na tribuna utilizada ontem. E dentre a fala, eu faço a pergunta, mas em nome de alguns munícipes que ali estiveram, e alguns que ouviram esta fala, justamente no momento em que o senhor falou que foi bombardeado, né, com umas questões, indagações da população, de forma positiva. E depois trouxe alguns quesitos, e inclusive o senhor usou, falou, eu não vou aqui expor ninguém, né, em respeito, obviamente, ao acontecido, mas gerou, né, uma situação ali na tribuna para que algumas pessoas que talvez conheçam ainda mais a fundo a parte da cultura de Porto Ferreira, do qual o senhor também já foi diretor, e agora temos um novo diretor e agora secretaria, mas é dentro do mesmo espaço. Eu queria que o senhor tentasse explicar para a população e para os ouvintes o que de fato dá para se apurar, o que de fato aconteceu, lógico, respeitando direitos de resposta, em virtude até se o senhor desejar ou não nominar, né, se preferir não nominar, mas que deixe claro, porque não ficou muito claro. Olha, eu fui bombardeado de forma positiva, mas aconteceu algo que não pode acontecer. Inclusive, fala para o senhor, para o Maquininha, para o prefeito, que a mãe foi resolvido, como é que tá? É o seguinte, dá para... Logo em seguida eu fiz a frase explicativa, né? Que numa resposta fosse por escrita seria bombardeio positivos, vírgula, que aí seria a explicação, a explicativa da frase. Foi positivo porque a função do vereador é essa, receber esses bombardeios. E as pessoas elas têm que bombardear mesmo o poder público quando esse está aquém do que aquilo que a gente almeja. Então, foi positivo porque os bombardeios eles têm que ser positivos. Ou seja, positivo no sentido de o vereador tem que receber sim essas críticas da população. É a função do vereador. Nós recebemos para isso. Então, e depois veio a crítica. No sábado, teve um evento Dia das Mães no Anfiteatro Municipal, no Tinho Casemiro, no curso de balé, né? Um curso, aliás, é o maior curso da Casa da Cultura, que tem mais alunos. São 2 professoras que ministram as aulas. O curso existe já há muitos anos, são quase 10 anos de curso, já são 7 anos de festivais de dança, ou seja, são os maiores festivais também que a cultura tem. É um curso, digamos que meio que carro-chefe da Casa da Cultura hoje. Então, que tem grande proporcionalidade. Ou seja, Paulinho, quando você faz alguma ação negativa nesse curso, a expansão das críticas são muito grandes. Então foi isso que aconteceu comigo, particularmente, que recebi essas críticas no meu celular. Então no sábado teve o evento Dia das Mães. Aconteceu uma animosidade muito grande dentro desse evento, por uma má interlocução entre a gestão, os pais e os funcionários. Não teve então uma diplomacia para se tratar um problema que aconteceu no local.
e foi exposto de maneira vexatória, se expôs os problemas que ali estavam à frente dos pais, à frente das crianças que ali estavam, dos funcionários, ou seja, e virou uma baixaria, um circo na frente de todo mundo. E não pode acontecer isso numa repartição pública. Não pode acontecer isso, Paulinho. A partir do momento que você está exercendo uma função pública, por mais, Paulinho, que eu não concorde com você, eu jamais posso te desrespeitar dentro de uma repartição pública. Concorda comigo, Paulinho? Eu estou errado. Inclusive, falando sobre esse desrespeito, eu até estava fazendo uma menção, provavelmente o senhor não era nascido ainda, de um acontecido até na Câmara Municipal, em que houve, mas por isso que eu falei de imunidade parlamentar, eu estava brincando ainda com o Reinaldo, que deve lembrar, quando um vereador, logicamente não vou nem falar, nem citar nomes, mesmo porque já não está mais no meio de nós, mas assim, Vossa Excelência... Deve ter acontecido um fato dentro do espaço, do recinto físico, né, pelo que eu entendo, para deixar claro para os ouvintes. É obviamente que eu já entendi muito mais do que eu estou falando aqui, mas tem coisas que a gente não pode falar, né? E não é por desrespeito, nada disso, porque eu acho que cada cidadão ele tem a capacidade de fazer o discernimento dele. Claro. Então cabe ao cidadão fazer isso. Um fato, e por mais transparente que tem que ser a gestão pública, essas desavenças não podem ser público. Quando a gente fala em transparência, é a prestação de contas, é as informações, é as ações que vão ser feitas. As brigas e as picuinhas, como assim são conhecidas, têm que ser tratadas no âmbito interno, sem exposição. E talvez seja essa a ação do nobre vereador em relação a tomar esse tipo de cuidado. Não Se você tiver que repreendê-lo, repreendam no lugar fechado entre você e ele. Se for para elogiar, aí pode se tornar público, que é até importante para que as ações sejam evidenciadas. Então foi assim, isso que aconteceu. Eu sou contra questões de politicagem, que eu mencionei isso dentro da tribuna ontem. Eu poderia usar esse fato como politicagem, assim como foi usado outros fatos quando eu estava na gestão, foram usados fatos contra mim de maneira injustificável e faziam politicagem em relação a isso. Mas como eu não coaduno com esse tipo de atitude, não vou colocar ninguém em situação vexatória, e até porque eu faço jus aos votos que eu tive, faço jus ao meu mandato, então eu fui até o prefeito municipal ontem, levei essas demandas todas por escrito, Paulinho, para não falarem que tá aumentando isso, tá aumentando aquilo. Então eu levei as reclamações das mães que me enviaram, e não só a mim, a outros vereadores também. Então eu levei as reclamações, no anonimato, não mencionei o nome das mães que fizeram as reclamações, então eu levei por escrito ao prefeito municipal e apresentei o que aconteceu. Por quê, Paulinho? Eu não estava lá no local. Então eu não posso acusar ninguém do que aconteceu. Então, cabe a mim mostrar as acusações que foram feitas. Mostrei ao chefe do Poder Executivo para que ele tome as providências cabíveis. Ele concordou com aquilo que foi mencionado, ele iria conversar com a gestão daquela repartição para poder ouvir também a argumentação da gestão do ocorrido. É assim que funciona mesmo, Paulinho, é assim que tem que ser feito. Então, assim, não expus questões em Facebook, não expus ontem na tribuna, não estou expondo aqui o que aconteceu lá, especificamente. Mas foi criada uma animosidade, Paulinho, inclusive com as mães, que não tem vínculo nenhum com essa gestão, ou seja, a mãe tampouco é funcionária da gestão, para ouvir algumas situações que foram ditas naquele local. Então, Paulinho, a hora que eu pedi que seja solucionado esse problema, pedir ao prefeito municipal que seja solucionado, porque as consequências, elas são muito grandes, é um curso muito grande. E o que eu fiquei sabendo minutos antes da sessão, que também quando eu estive em reunião com o prefeito eu não sabia, foram consequências que podem minar esse curso de balé. Por quê? Por causa de uma falta de diplomacia. Não teve uma diplomacia na hora. As animosidades, elas aumentam mesmo, você sabe, é difícil lidar com pessoas, a gente trabalhar em conjunto. Mas, você vai sair xingando as pessoas na frente de todo mundo. Então, você tem que ter um pouco de cautela nessa situação. Então, eu pedi ao prefeito que vai ter que ter essa conversa melhor junto a essas mães, junto a esses pais, a essa comissão de mães responsáveis e resolver esse problema de maneira coerente, educada, diplomática. Tem que ser solucionado, Paulinho, porque a gente não pode perder um curso desse por uma questão aí, uma irresponsabilidade, uma atitude irresponsável que não foi pensada naquele momento. E a resposta, Paulinho, não tem que ser para mim. Deixei bem claro o prefeito ontem.
não é para mim a resposta, são para essas mães que ali usam desse serviço público. São para elas que tem que ser dada a resposta. É para elas que tem que ser dada uma solução. Tem que resolver esse problema. Então, a ideia é essa. O que eu pedi ontem pro vereador Gideon, que eu pedi ontem pro Maquininha, porque eu não tinha passado essa informação pro prefeito, que até então eu não sabia, que seria solucionado. Quero deixar claro também que o prefeito me recebeu muitíssimo bem, recebeu todas as informações, colheu todas as informações e disse sim que iria entrar em contato com esses pais para que isso seja solucionado. Ele também achou que foi um desconforto muito grande em relação a isso, mas queria ouvir também a gestão. A gestão também tem que falar, não é? A gestão também tem que falar. Então eu fiz esse intermediário para esses pais que estão reclamando. E reclamaram demais, Paulinho. Tem reclamado muito, reclamaram no domingo, reclamaram ontem, inclusive depois da sessão. Eles estão desconfortáveis com a situação. Eles não aceitaram o que aconteceu. Então, ficou grave. O importante, né, e nós trouxemos à tona, porque foi divulgado ontem na tribuna, para que os pais, a gestão, como o nobre vereador acabou de citar, chegam, né, se componham para que esse mal-estar que foi gerado por um fato possa ser sanado. Eu tenho certeza que através do diálogo, através de um entendimento plausível, obviamente, tanto a gestão quanto os pais e os que ministram as aulas de balé vão chegar num bom termo, porque, como o vereador falou, não é plausível, né, que um curso como esse, que vem vindo já há décadas acontecendo, seja minado por conta de talvez aí um momento de nervosismo, enfim, um fato que acontece, então vai ser resolvido. Muito bem, faltando 20 minutos para 13h, estamos na terça legislativa conversando com o vereador Alan Jubão, alguns assuntos pertinentes às sessões camarárias, outros atendendo aí ao anseio popular, pessoas dirigindo até a gente, trazendo suas informações, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, enfim, é importante sempre a sua participação. Falando em WhatsApp, eu recebi 2 mensagens, uma pelo WhatsApp, ali pelo Facebook. Certo. Do WhatsApp foi do ex-vereador e presidente da Casa de Leis, o Maguila, né, que durante muito tempo foi vereador. Ele disse que já existe o projeto Vereador Mirim, já existe uma lei que é de autoria dele, é só pôr em prática. Então tá aí, obrigado pela contribuição, Maguila, e o Alan, sabendo desta lei, eu tenho certeza que ele vai verificar e cobrar para que essa lei seja colocada em prática aqui no município de Porto Ferreira. E uma outra colocação foi também do ex-vereador, o Carlos César Berck, dizendo de que a tribuna livre deve ser atribuída aos cidadãos a mesma imunidade aos vereadores. Aí a sugestão, então, do ex-vereador Beck e a colaboração do ex-vereador Maguila, e ambos parabenizaram Vossa Excelência e também a condução do programa Abordagem Regional. Eu agradeço, em meu nome do Reinaldo, o elogio ao programa, e o Alan, faço os seus agradecimentos. Os dois parabenizaram a sua atuação na Câmara Municipal de Porto Ferreira. Para mim é uma grande honra, né? O Maguila exerceu a função de 16 anos, né, como vereador. O Berck também exerceu a função. Os dois vereadores, inclusive, ex-vereadores, têm projetos interessantes voltados ao público jovem, viu? A projetos mirins. Uma conversa que eu tive com o Maguila já apresentou alguns projetos que faria parceria com o Camp, quanto à questão de turismo aqui no município, na Vila do Comércio, com guias, né? Como seriam guias turísticos, enfim, geraria emprego para essa juventude. E o Berck também tem projetos interessantes que apresentou quando foi vereador. Então agradeço os comentários dos dois ex-vereadores. É uma grande honra receber esses elogios, agradeço imensamente. E vou verificar a lei, Maguila, lá de autoria do senhor, para que a gente possa colocar em prática. Muito bem. Bom, um dos assuntos que está sendo bastante questionado, vereador, inclusive a semana passada nós não tivemos a participação física aqui de nenhum dos vereadores, porque um assunto que foi amplamente debatido foi um requerimento de propositura do Gustavo Braga, que em relação à saúde, e dos 11 vereadores, 10 usaram a tribuna, né? Só com exceção Marcelo Ozelin, que já tinha feito um requerimento anterior, inclusive falando sobre os motoristas de ambulância, já tinha dado uma fala sobre a questão saúde, mas desse requerimento dos 10, 11, e eu repercutir
na íntegra todas as falas dos vereadores da semana passada. Ontem, na sessão camarária, o Renato também fez um requerimento nesse quesito, falando inclusive do fechamento do PA e dos PSF, que é o Posto de Saúde da Família, e o senhor também usou a tribuna para fazer a menção. E há uma preocupação da população em relação à saúde, eu gostaria que o senhor explicasse. Paulinho, inclusive na outra transmissão que a gente fez da primeira parte, o pessoal perguntou bastante a respeito da saúde, então espero que estejam acompanhando agora para a gente poder entrar nesse tema. O que me assustou muito, Paulinho, que no último mês, principalmente, eu faço atendimentos na Câmara, né, e atendimentos, enfim, pelo celular também, pessoalmente, vou até a casa da pessoa, faço visitas, de acordo com a demanda de cada um. E o que me assustou muito foi que no último mês, de 10 pessoas que eu atendia no dia, 8, 7 eram a respeito da saúde, era uma reclamação na saúde, a respeito do atendimento da saúde. Então, chegou a hora realmente que a gente tem que se posicionar em relação às mudanças que foram feitas na saúde. Nós sabemos que fecharam alguns pronto atendimentos, enfim, o PA, por exemplo, foi fechado, o da esquina, ali próximo ao pronto-socorro. Foi fechado também a unidade de posto de saúde lá no Águas Claras, no seu bairro. O que aconteceu, Paulinho? Quando nós fomos informados pelo Poder Executivo que iriam se fechar essas unidades, eles nos disseram que eles aumentariam o número de funcionários nos pontos que ficariam congestionados, ou seja, a pessoa que ela iria até o pronto atendimento, em outrora, ela vai procurar o pronto-socorro, certo? Perfeito. Então eles disseram que eles teriam mais médicos lá para atender essas pessoas, para que não ocorressem as filas. A mesma coisa com o posto do Jardim Anésia, ao lado do Águas Claras, ou seja, fecharemos o posto do Águas Claras e aumentaremos o número de funcionários no Jardim Anésia, já imaginando que os moradores do Águas Claras irão frequentar agora, usar o serviço prestado no Jardim Anésia. Perfeito. Então isso foi a justificativa do Poder Executivo, que foi passada para nós, vereadores. Combinado. Deu início, então, a essas mudanças a partir de fevereiro. E as críticas são catastróficas, a população não está sendo bem atendida, ou seja, não adiantou. Esse aumento dos funcionários não resolveu, Paulinho. Hoje você vai no pronto-socorro, está lotado. Eu frequento pronto-socorro, eu não tenho convênio, eu vou pelo SUS. Então, se eu tiver uma situação que eu tenho que antes eu frequentava o pronto-atendimento, quando eu tive dengue em 2015, eu fui diagnosticado no pronto-atendimento, no PA. Hoje eu vou ter que ir no pronto-socorro. Isso acontece com muitas pessoas que vão ter que ir no pronto-socorro. E alguns outros vereadores também já foram no pronto-socorro nesse interim, nesse tempo que nós estamos mencionando, de um mês, e eles constataram também a lotação no pronto-socorro. Eu fui no pronto-atendimento, na unidade de saúde que tem no Jardim Anésia. Estava lotado. Sexta-feira de manhã estava simplesmente congestionado o lugar. Não tinha nem como sentar. Tinham pessoas que estavam aguardando o atendimento e estavam em pé. E muitas delas, Paulinho, não seriam atendidas, porque não daria o horário. Teriam que voltar depois. Então, não deu certo, Paulinho. Essa medida que foi adotada para conter os gastos e visando depois um atendimento noturno em algumas unidades, não deu certo. Vai ter que ser reavaliada. Foi isso que nós pedimos ao Poder Executivo, que dê uma outra opção à população, ou que verifique a melhoria dos atendimentos no pronto-socorro, no Jardim Anésia e em outras unidades também, que está tendo muita reclamação. Enfim, Paulinho, não funcionou, todos os vereadores reclamaram, porque eu estou mencionando o que aconteceu comigo, mas os outros vereadores também são procurados. Cada vereador tem os seus atendimentos diários. Inclusive, é um elogio que eu faço à Câmara, os vereadores têm que frequentar todos os dias a Câmara Municipal, eles fazem escalas de horários para poder atender a população. Então, e a gente conversou depois, inclusive da sessão, e todo mundo comentou, não, a maioria das procuras aqui de reclamações estão sendo na área da saúde. Preocupante, tem que ser resolvido, Paulinho, porque saúde não dá para brincar mesmo. Não tem como você falar, não, vamos fazer vai ser a médio a longo prazo. Não tem como, tem que ser a curto prazo, porque a saúde não espera. O Alan, só me faz uma explicação que está um tanto contraditória a fala dos nobres colegas vereadores em relação até à pasta saúde, que eu estava ontem na sessão, e nós estávamos ouvindo, se não me falha a memória, eu acho que o vereador, o Alessandro Dente, o professor Sérgio, não me lembro se mais algum falou, tecendo elogios à secretária, inclusive alguns usando até parabenizando o prefeito pela escolha do nome da Vera Bissoli como secretária. Quer dizer, se ela está fazendo um excelente trabalho na saúde e a saúde está deficitária, está tendo uma certa contradição. Eu queria que o senhor explicasse para ficar
fácil entendimento aos nossos ouvintes. Claro, se ela é uma secretária excelente, está fazendo um belíssimo trabalho, está atendendo as demandas que nós, vereadores, estamos propondo, e ao mesmo tempo a saúde está sendo alvo de tantas críticas, Perfeito, Paulinho. Concorda que existe uma contradição? Perfeito, aham. Por favor, vereador. É o seguinte, ó. Nós temos elogiado o trabalho da secretária Vera Vissoli, que foi nomeada pelo prefeito, no seguinte termo. Então, quando foi fechado o PA, quando foi fechado a unidade de saúde em Águas Claras, foram medidas macro. Foram medidas em tamanho maior. Sim. Grandes. Proporção muito maior. Então, para contenção de gasto, lei orçamentária, foram questões amplas. Quando a gente tem elogiado o trabalho da Vera como secretária, são em questões micro, ou seja, o munícipe ele vai até a Câmara Municipal e reclama, ou ele vai até um funcionário da saúde e reclama a respeito de algo específico. Por exemplo, eu tive um mau atendimento de um funcionário X na unidade Y a respeito de tal exame. A Vera tem solucionado o problema desse munícipe. Perfeito. Então, a respeito de consultas, em questões pontuais, quando o munícipe nos procura, ou quando o munícipe tem procurado a secretária Vera, ou os seus funcionários ali que têm as funções delegadas, eles têm resolvido esse problema ou têm dado atendimento adequado a esses munícipes. Então a gente tem elogiado nesse sentido. Então a Vera, nos atendimentos específicos, junto com a sua equipe, tem dado muita atenção aos munícipes e dado atenção aos vereadores. E o que a gente gostaria, que a gente tem pedido, inclusive isso daí para a Vera, que ela consiga levar esse modelo de gestão que ela tem no micro para o macro também, ou seja, que ela também tenta solucionar esses problemas agora. Esquece a questão orçamentária, Paulinho. Não deu certo a questão orçamentária. Eu mencionei isso daí na tribuna. Eu não posso me vangloriar por questões orçamentárias que eu reduzi, mas eu estou prejudicando o serviço. Se eu faço uma redução orçamentária, ou seja, o meu cofre está positivo, está lá o verdinho no meu cofre, mas o atendimento continua de qualidade, aí sim eu estou indo bem. Aí eu posso me vangloriar desses dados, desses números. Mas a partir do momento que eu falo, eu economizei tal, muito bom. Estou fazendo uma gestão muito eficiente, técnica, mas eu estou deixando de prestar o serviço na saúde de maneira que era prestado antes, aí eu não vou poder mais fazer dessa forma. Então, qual foi a orientação que nós demos para o Executivo? Esses dados todos que foi apresentado, concordo com os dados, perfeito, mas gestão eficiente, Paulinho, não está jogando dinheiro fora. Mas então, essa economia que foi feita nesses primeiros 100 dias, quase 4 meses, quadrimestre, que seja então feita uma suplementação desse dinheiro e colocado então na saúde, Paulinho. Porque lá, o problema está sendo lá, as críticas estão sendo ali. Ou seja, esses fechamentos que foram feitos para ter uma economia não foram realizados de maneira adequada, não deu certo. Então, vai ter que ser feita uma outra medida. E eu tenho certeza, Paulinho, que a municipalidade vai resolver esse problema, porque ninguém está fazendo isso para brincar. Foi uma medida que foi tomada, não pensou-se, não se imaginou que fosse realmente prejudicar, teve aumento de funcionário, mas não adiantou, Paulinho, porque foi fechada uma unidade inteira. Uma unidade inteira. Então, eu tenho a impressão que o que está faltando aí também, em relação à Vera, é dar um pouco mais de tempo para ela. Porque se a gente for analisar friamente, atendimento é o problema principal da saúde em todo o país. Não é aqui em Porto Ferreira. E ela está no cargo apenas há praticamente 5 meses. Eu acho que o atendimento já vem de outras gestões, na verdade, de outros prefeitos, e é o problema principal da nossa saúde, é o atendimento. Isso mesmo, Reinaldo. E ela não vai tirar isso de letra em 5 meses. Né? Tomara que ela consiga pelo menos amenizar, porque é um problema crônico já. Crônico. Da nossa saúde. Porque às vezes você encontra vários profissionais da área, mas não dá para dar conta da população. Às vezes você tem uma quantidade boa de médico, mas não dá conta da população. Então, ainda mais nós aqui em Porto Ferreira, mais especificamente, que nós, né, para os funcionários públicos, né, perdemos também o convênio com o hospital. Sim, então, isso mesmo. Mais esse problema aqui, que muitos funcionários públicos foi migrado para o SUS, porque não tem outro jeito, tinha que migrar mesmo, precisa de saúde. Então, no Porto Ferreira, além de ter o problema crônico como em todo o país, temos ainda o problema, entre aspas, dos funcionalismo que também migrou para o SUS. Como você bem mencionou, Reinaldo, a saúde é um problema nacional, é crônico do nosso país, é rançoso, isso daí já está na raiz nossa, é cultural, é um problema gravíssimo. Então nós temos que amenizar esses problemas na função como vereador.
As pessoas estão comentando aqui, Paulinho, inclusive no vídeo, na transmissão nossa ao vivo, a respeito do atendimento, como o Reinaldo mencionou. Tem sido mal atendido. Então a pessoa chega no pronto-socorro, ela não tá lá porque ela quer, Paulinho. Tá precisando. Ai, que delícia, eu tô aqui no pronto-socorro, que legal. Eu vim aqui tentar fazer uma consulta. Ela já está com mau humor, ela já está numa situação depreciativa, concorda? Qualquer situação de dor te Ela deixa mal-humorado, né? É claro, Paulinho, ela já está no desconforto. E ela chega lá e é mal atendida nessa unidade de saúde, não pode acontecer isso daí. É verdade. E outra coisa muito importante também, em todos os começos de prefeitos, é remanejar pessoas de outra área para a saúde. A pessoa não tem o dom para tratar de saúde. Não tem o dom para estar ali. Não tem o dom para atendimento. A pessoa está com o saco cheio já da vida e coloca a pessoa ali. Eu sei de um funcionário que está lá e atende muito mal. Por quê? Porque não é a área dele. Não é a área dele, é isso mesmo. Tem esse porém também. Porque tanto a saúde como qualquer outra profissão, a pessoa precisa pelo menos gostar 50% do que está fazendo. Porque se não gostar, vai tratar mal mesmo. Se colocar eu, por exemplo, para tomar conta de criança em creche, eu não vou ter paciência, porque eu não tenho muita paciência com criança. Cada um tem um perfil. Apesar de adorar os meus netos, eles me conhecem, eu não tenho muita paciência com criança. Então não é para mim. Então cada um no seu quadrado. Tem esse quesito também, que eu acho que a Vera, eu junto com o prefeito, deveria ver. Ó, o Zé não serve para estar aqui. O Zé é uma excelente pessoa, é boníssimo, é de caráter, é honesto, mas para tratar de saúde não serve. O tratamento, Paulinho, já na recepção ele tem que ser humanizado. Exatamente. Já na recepção. Eu vou partir de uma premissa, inclusive, que o senhor usou uma fala, falando nessa questão Vera, que eu falei do contraditório, do macro, e a Vera no micro tem resolvido questões pontuais, né? E aí me veio à cabeça de um treinamento que a gente tem feito, que a maioria das empresas que recebem o título ISO 9000, que o senhor deve ter ouvido falar, mesmo porque pela formação acadêmica que o senhor tem, com certeza sabe disso, ISO 9000 nada mais é do que a excelência no atendimento, que é uma somatória de pequenas atitudes. Sendo assim, o vereador, vamos trazer um conforto para os nossos ouvintes e para a população ferreirense, que pelo que eu entendi dos elogios da Vera, ela tem essa excelência no micro. E é uma somatória de pequenas ações que poderão se tornar um macro. É isso mesmo. Então, podemos dizer, e os vereadores devem estar enxergando desta forma, que a saúde de Porto Ferreira há uma tendência à melhoria. Com certeza. Questão de tempo. Com certeza, é isso mesmo. Questão de tempo. A gente tem sentido isso, que ela tem resolvido os problemas, ela não faz corpo mole. Então, o vereador ou o munícipe apresenta tal problema, ela não... na minha opinião, não tem esse problema. Não, ela concorda com todas as reclamações e ela vai de maneiras específicas e vai resolvendo. Então, eu tenho certeza, e nós estamos muito confiantes nessa pasta, que a secretária Vera, eu tenho praticamente certeza que ela vai conseguir cumprir aí grandes promessas de campanha, enfim, vai conseguir chegar numa excelência na qualidade de serviço. Vai demorar um pouquinho, mas ela vai chegar. E nós, como vereadores, vamos cobrar da questão orçamentária por parte da administração pública também. Sem dúvida. E é um apoio que a gente dá à secretária também. Lógico. Não é verdade? É o próprio apoio para facilitar o trabalho dela. Para facilitar o trabalho dela. Então é nesse sentido mesmo, viu, Paulinho? Eu sei que tá chegando no final, só pra gente não deixar de mencionar. Pois não. Eu tenho uma amiga muito próxima minha, eu considero como uma mãe, ela faz um tratamento de câncer em Barretos. Inclusive, eu frequentei o hospital mais de uma vez, acompanhado nesse procedimento, na questão do transplante da medula óssea e tudo mais. E eu vi nesse hospital do câncer de Barretos um tratamento extremamente humanizado, Paulinho. Tanto com os acompanhantes, quanto os visitantes, enfim. E com o paciente, então, nem se fale. Eu posso testemunhar porque eu acompanho também há um bom tempo o trabalho lá em Barretos. É incrível. É incrível. É incrível, incrível demais. Eu fiquei, assim, fã do trabalho. Sugira na próxima sessão camarária, como diz o nobre colega Paulinho, para que haja um treinamento com o pessoal da saúde nesse sentido aqui em Porto Ferreira. Aqui em Porto Ferreira. Por que não pegar essa ideia desse treinamento lá em Barretos e adaptar para a gente aqui em Porto Ferreira? Nós não vamos inventar a roda de novo. A roda está inventada. Vamos fazer ela um pouquinho melhor. É isso mesmo. E tornar aquele ambiente do hospital, aquele ambiente de atendimento da saúde, um pouco mais agradável, concorda? Um ambiente melhor. Porque as pessoas não estão ali porque elas querem, como a gente mencionou. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo de despreparo? Um dia eu cheguei no pronto-socorro de 4 com cólica de rim. Não me ajudaram a entrar no pronto-socorro. Eu entrei de 4 no pronto-socorro com cólica de rim. Me colocaram numa maca e eu, com tanta dor, eu comecei a dar murro na parede. Sabe o que fizeram? Chamaram a polícia pra mim.
Chamaram a polícia pra mim. Sorte que o policial é meu primo, Marcílio Reducino. Falou, Rocha, o que tá acontecendo? Minha irmã falou, ele tá com cólica de rim, tá esperando ser atendido, e a dor é tanto que ele tá esmurrando a parede. Me chamaram a polícia pra mim. Esse cara que tava lá tem preparo pra atender uma pessoa com cólica de rim? Mas nem aqui, nem na China. Outro dia, Paulinho... Desabafei, pronto. Uma questão de saúde familiar, eu tava em Araras, né? Fui no atendimento do pronto-socorro em Araras, eu tava aguardando pra visitar essa minha parente. E aí tinha uma senhora que ela tava numa cadeira de rodas, ela tava na cadeira normal de atendimento e ela iria ser passada pra cadeira de rodas. Perfeito. E quem estava fazendo essa passagem, né? O manuseio era a filha dela. Sim. E a enfermeira na porta, Reinaldo, olhando... Ela, esperando, os braços cruzados. Talvez esperando cair pra esperando, olhando. Eu levantei, eu tive que ajudar a Paulinho, porque ela não conseguia. Eu tive que levantar e eu fazer o manuseio. Porque a enfermeira ficava olhando. É brincadeira isso? Sendo que era a função dela fazer isso. Então, sabe como o problema ele é muito mais do que a gente imagina? Não é só questão administrativa, é questão pessoal, humanitária. Eu vou ter que ir no contraditório de ambos, né? Porque eu já presenciei, inclusive aqui no nosso hospital, fato completamente oposto ao que vocês narraram aí. Sorte de sua, profissionais que estavam, exatamente como o Reinaldo falou, faz porque gostam. Eles estão ali porque amam. Esse é o segredo. Aí, inclusive, até para ajudar uma pessoa infartada, sabe? O atendimento fantástico. Então, não vamos, pelo amor de Deus, generalizar. Existem profissionais e existem aquelas pessoas que estão ali porque precisam do emprego. Na campanha, no ano passado, no meio da campanha, em setembro, eu fui no pronto-socorro de madrugada, porque me deu uma infecção muito grande na garganta e eu tive que ir no pronto-socorro. Tomei injeção e o enfermeiro que me atendeu foi muito atencioso, ele me recebeu muitíssimo bem, eu vi o tratamento dele, inclusive com uma outra paciente que estava do meu lado. Pessoa, né? É isso aí, Paulinho, nós não podemos padronizar que o serviço é ruim. Sem dúvida. Tem pessoas que são muito boas, sim, que trabalham nesses setores. Paulinho, só para temos que falar ainda da CEI. Vamos falar da CEI para encerrar aqui, o pessoal comentou a respeito da casa de apoio de Barretos. Sim. A questão da alimentação, dos alimentos. Eu não estava sabendo que eles mencionaram uma situação, eu vou verificar essa situação que foi mencionada, que se está tendo apoio ou não, quanto aos alimentos nessa casa de apoio. Inclusive no domingo eu estive na casa de apoio de Barretos. Que inclusive mudou, tá bem melhor, né? Tá bem melhor, maior, tava super limpa a casa. As pessoas que frequentam ali, que costumam fazer o trabalho voluntário da limpeza. Enfim, é mais também uma opção que Porto Ferreira colocou a esses pacientes. Então, eu vou verificar essa situação que foi mencionada. Bom, só para finalizar, a gente já extrapolou o tempo, só para dar uma satisfação para os ouvintes, porque eu lembro que o senhor veio a última vez aqui, justamente para falar da CI, que foi protocolada, aceita, aprovada, e depois teve que ser retirada em virtude daquela discordância entre o regimento interno e a lei orgânica. Já foi feito, agora já em discussão a segunda votação para a alteração da lei orgânica e deve novamente entrar em pauta a propositura de uma CEI. Só a pergunta, tem alguma alteração em virtude dessa mudança ou não? Porque era Foz Porto, Odebrecht, agora Brookfield. Tem alguma mudança ou nada impede a abertura da CEI? Nada impede, responde normalmente. Porque a partir do momento que você faz esse tipo de transferência de responsabilidade, assim como uma empresa. Se eu vir aqui e adquirir, por exemplo, a comunidade FM, eu vou arcar com todas as coisas positivas ou negativas. Então, processos futuros, Paulinho, eu vou ter que responder. Perfeito. Então, a Brookfield, que agora entrou no lugar da Odebrecht, sem a anuência do prefeito, enfim, acredito eu que tenha sido judicialmente, não iriam fazer isso de maneira tão irresponsável assim. Creio que sim. Né? Acreditamos, né, Paulinho? Eu que seja dessa forma, e vai ser verificado isso na CEI, então a Brookfield vai ter que responder sim, normalmente, a todos os questionamentos do contrato, da concessão e tudo mais. Perfeito. Alan, infelizmente chegamos ao final. Daqui a pouquinho nós temos aí a instituição Grupo Vida Nova, ao Colo dos Anúncios, falando um pouquinho sobre os trabalhos deles. E hoje, inclusive, às 8 da noite, todas as terças-feiras, tem reunião para você que quer sair desse vício maldito. Legal. E precisa de ajuda. Tá aí uma oportunidade. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer o trabalho dos Alcoólicos Anônimos. Alan, obrigado por ter vindo mais uma vez. Sucesso para você. Boa tarde e até um próximo encontro.
Paulinho, muito obrigado pelo convite mais uma vez, pelo espaço cedido a todos nós. A comunidade tem feito um trabalho muito bacana entre população e Câmara Municipal, e vocês sempre tiveram esse espaço há anos atrás, antes mesmo de eu ser vereador. Eu sempre vim aqui como munícipe, cidadão, enfim, expor algumas situações, algumas ideias. Então, parabéns a toda a equipe da rádio, a gestão atual da rádio, pelo trabalho realizado. Quero agradecer os comentários de todos que participaram também das duas entrevistas, e dizer que o mandato é de vocês. O mandato não é meu. E o mandato ele é construído dessa forma. As proposituras, inclusive, que os vereadores entram na Câmara, elas não vêm só da nossa cabeça, Paulinho. Elas vêm de reclames e ideias da população. Então participe das sessões, participe do mandato, mande perguntas, questionamentos. Nunca vai ser um incômodo. É obrigação nossa responder todos esses reclames. Esses reclames são positivos, porque nós temos que respondê-los. Parabéns, muito obrigado. Reinaldo Rocha. Muito bem. Segunda a sexta, 6:30 da manhã, o Jornal da Manhã.